Opa, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre rendimentos de aluguel. Afinal, o que são esses rendimentos? Se eu sou obrigado a declarar na minha declaração de imposto de renda os rendimentos de aluguel, se eles serão tributados 100%, então eu vou explicar para você todos os detalhes, indicar também no nosso programa do imposto de renda, onde você vai lançar estes valores. Mas vamos lá. Um ponto importante a ser considerado é que todo rendimento de aluguel que você tiver, seja de imóvel de herança ou de imóvel próprio, você deve lançar na sua declaração de imposto de renda, ok? Esses rendimentos eles devem ser considerados como rendimentos tributáveis. Nós vamos indicar para você onde, como você deve lançar e o contexto de tudo isso, para você entender a essência da coisa e não ficar perdido na hora de fazer a sua declaração e até mesmo entender o porquê de você lançar isso mensalmente. Existem pessoas que vivem de renda de aluguel. Se você é uma delas, você deve se atentar muito bem a estes detalhes que eu vou passar para você e também se aprofundar no assunto. Nós vamos trazer conteúdos aqui específicos para rendimentos de aluguel e também vamos lançar um curso específico para Carnê-Leão e tributações específicas. Então fique ligado porque nós iremos trazer mais conteúdos que enriqueçam esse assunto do imposto de renda, beleza? Então vamos lá. Vamos exemplificar aqui um caso de 5 locações. Um proprietário que tenha 5 imóveis e cada um deles ele tem aí uma renda de R$5.000, né, de valor bruto de aluguel. Então vamos dizer que você tenha um rendimento bruto aí dos R$25.000 mensais e que são sujeitos sim à tributação. Existem duas formas de você realizar a tributação direta destes rendimentos, que é o Carnê-Leão. Um controle do imposto de renda pago mensalmente para pessoas que tenham um trabalho autônomo, que tenham profissões específicas que estão trabalhando de forma independente, rendimentos recebidos de aluguel que entram nessa esfera. Então, todo mês o proprietário recebe os rendimentos de aluguel e ele faz a tributação direta desses rendimentos. Se eu não fizer isso, se eu fechar só no fim do ano essa tributação, existem alguns problemas que você pode enfrentar, que são a alta tributação no final da sua declaração, que isso vai acarretar com certeza uma alta tributação. Então pense só, R$25.000 exemplificado aqui, mensais. A gente está falando aí de pelo menos 250 mil, mais novembro, dezembro, praticamente R$300.000 que serão considerados como rendimento tributável. Então, se você aplicar a alíquota direta desses rendimentos, você vai ter uma alta alíquota de imposto para recolher num curto espaço de tempo. Então, por isso que é aplicado o Carnê-Leão, onde você recolhe mensalmente o imposto sobre aquele rendimento. Então, você consegue equilibrar o teu fluxo de caixa e no final do ajuste da tua declaração de imposto de renda, muitas vezes, de acordo com a apuração, você pode ter uma pequena parcela de imposto a pagar ou até mesmo imposto a restituir, ok? Então, fique muito atento nessas situações que eu estou exemplificando aqui. É óbvio que são vários perfis que nós vamos encontrar no meio do caminho, que você vai enquadrar-se aí a sua situação. Eu tenho um imóvel só, eu alugo ele por R$2.000, por R$1.500, que seja, mas coloque este rendimento na sua declaração, que isso é de extrema importância, porque se a outra ponta colocar o pagamento atrelado ao teu CPF,
você pode ter problemas. Então, a Receita Federal ela irá detectar que uma outra parte declarou um pagamento a você a título de aluguel e você, em contrapartida, não realizou a declaração para o fisco. Eu recebi isso aqui de rendimento de aluguel, né? Então, ponto esclarecido, acredito que você já tenha aí um norte a seguir de como você irá estruturar o teu rendimento de aluguel, se essa aula é para você, ok? Então, vamos lá. Vamos para a tela aqui do nosso imposto de renda. Então, nós temos aqui as fichas que nós corremos, né? Identificação do contribuinte, dependente, alimentados, por aí vai. Rendimentos de pessoa jurídica, que é um exemplo que a gente pode colocar aqui também. Quando você recebe o aluguel de pessoa jurídica, você pode incluir aqui, vou exemplificar aqui de forma básica, o rendimento da pessoa jurídica. Geralmente a pessoa jurídica, ela manda para você o informe de rendimentos, tá? Onde você coloca todas as informações indicadas na ficha do informe de rendimentos. Então é bem intuitivo, bem fácil. CNPJ da fonte pagadora, o nome dela, o rendimento recebido, o imposto retido quando houve, e aí você deixa tudo estruturado aqui, conforme o informe de rendimentos. Pessoa física, vamos aqui para ficha de rendimentos tributados recebidos de pessoa física. Tem a parte aqui de, geralmente ela vem aqui com rendimentos de trabalho não assalariado e outras informações. Percebe aqui, gente, que na outras informações a gente tem os meses, né, e as classificações, né? Tá vendo aqui, ó, trabalho não assalariado é dessa ficha aqui. Aluguéis é onde nós vamos lançar as nossas informações, tá? Eu exemplifiquei aqui um aluguel só de R$5.000. A coluna outros, exterior, previdência oficial, quantidade de dependentes, pensão, livro caixa, etc. Então, são vários códigos, ó, e tá vendo aqui, ó, Carnê-Leão. Então, sobre essa linha aqui, ó, que acontece do mês de janeiro, então vamos exemplificar aqui de uma forma prática o caso do aluguel, tá? Se eu considerar esse meu rendimento de R$5.000, teoricamente eu teria que lançar a tributação no meu campo aqui de imposto de renda, tá? Então vamos lá. Se eu considero o imposto de renda desse rendimento de aluguel aqui, então diretamente eu teria um imposto a pagar de 750. Vamos conferir isso daí? Então você faz a conta básica aqui, tá? Você pega o teu rendimento bruto, o teu aluguel bruto, e multiplica pela alíquota direta de 15%. Então, nesse caso, eu teria aqui uma alíquota de Carnê-Leão de R$750 por mês. Mas a pessoa não recolheu o Carnê-Leão e tal, ok. Então, o que acontece? Está vendo aqui, ó, inclusive na minha parte aqui de deduções, de resumo da declaração, ó, eu lancei R$5.000 aqui de rendimento. Eu vou zerar isso daqui só para vocês perceberem. Fiquem de olho aqui, ó, no resumo da declaração. Se eu zero aqui, ó, ele volta para o perfil do nosso exemplo anterior. Quem se lembra aqui da aula anterior? Do meu rendimento bruto, do meu imposto de renda retido na fonte, da minha contribuição previdenciária, IR sobre 13º, por aí vai. Aqui, ele causa um reflexo direto, porque o rendimento do aluguel,
ele é tributável, galera. Então, aqui, a gente não consegue escapar dessa tributação, tá? O que você precisa entender diretamente é que o imposto de renda, ele é algo sério e algo que causa um impacto gigantesco na tua finança final. Então, não pense que você terá o rendimento bruto só para você. Tem empresário aí, o cara que começa a empresariar, vamos dizer assim, a empreender no ramo de aluguel. E a pessoa pensa assim, puxa, eu tenho 10 imóveis, eu vou alugar por R$ 5.000 cada um, poxa, eu vou ter uma renda de R$ 50.000. Aí não pensa no imposto que ele tem que pagar. Isso é um problema seríssimo, porque no final da tua declaração, no ajuste que você vai ter um imposto gigantesco. Nós vamos exemplificar isso agora. Aqui, aluguéis. Se eu lançar esses R$ 50.000, preste atenção aqui, ó, no resumo da minha declaração, tá? O resultado que eu tenho de imposto a restituir. Se eu lançar R$ 50.000, aqui eu vou lançar só de exemplo nesse mês para você entender o tamanho do problema que você teria. Eu teria, por deduções legais, R$ 12.000 de imposto a pagar. E por desconto simplificado, R$ 9.000. Ó, a alíquota efetiva aqui já do resumo da declaração. Então, ele faz o equilíbrio do cálculo da alíquota sobre o meu rendimento de pessoa jurídica e do meu rendimento de aluguel, tá, gente? Então, se eu colocar aqui o imposto que eu paguei no Carnê-Leão, vamos supor que seja isso aqui, ó, que eu tenha pago de Carnê-Leão, ele já equilibra e reduz a minha paulada aqui que eu vou ter de imposto a pagar, entendeu? Se você tiver dificuldade para entender alguma coisa aqui do sistema, você manda mensagem para a gente. Eu sempre enfatizo isso porque isso sempre acontece, tá? Sempre tem aquela dúvida que você não está conseguindo caminhar com o conteúdo ou até mesmo com a sua declaração que você de repente já esteja preenchendo. Então não perde tempo não, porque o tempo é algo precioso e a gente precisa ganhar tempo, que essa é a proposta. Então eu deixei aqui um cenário de R$ 5.000 de rendimento de aluguel recebido mensalmente e uma retenção direta aqui do Carnê-Leão de R$ 750, que é referente aos 15% da alíquota do imposto, tá bom? Interessante aqui, ó, que quando eu lanço, eu exemplifiquei no exemplo anterior R$ 50.000 só. Aqui ele está fazendo de 60 mil, então ele já equalizou a alíquota efetiva, ó, e trouxe um resultado menos oneroso que o anterior. Com relação à alíquota, ele ficou o mesmo cenário, provavelmente. Mas ok, vamos seguir aqui no seguinte ponto, tá? Preste atenção aqui. Agora eu vou fechar minha tela aqui do IR e vamos cara a cara aqui a gente dizer alguns pontos importantes que você tem que levar em consideração, tá? Você já entendeu o que é o rendimento do aluguel, o que você precisa considerar na sua declaração, tá? Mas há algo importantíssimo que você tem que levar em consideração também. Existem algumas vantagens que te ajudam a você não ter um peso tão grande na tua tributação bruta ali, do rendimento bruto, é isso que eu estou querendo dizer. Você consegue deduzir algumas despesas do teu imóvel, tá? Na sua declaração, no teu rendimento bruto. Então, vamos dizer que você tenha lá os R$ 5.000 de aluguel, né? Que nós exemplificamos, e você tenha despesas, suponhamos que isso seja um apartamento, num condomínio específico, um condomínio consideravelmente de médio a alto padrão,
e que o teu condomínio ele seja caro, né, nesse sentido. Então, vamos dizer que dentro desse teu rendimento bruto, você tenha lá R$ 1.000 de condomínio e mais, sei lá, R$ 250 de IPTU por mês, né? Então, você consegue deduzir do teu faturamento bruto ali do teu aluguel estas despesas que elas são permitidas. Ah, deu um problema no imóvel, o inquilino me ligou, falou, patrão, tive um problema aqui na hidráulica, vem aqui e resolve para mim. Então, você vai lá, tem um gasto, sei lá, de R$ 4.000, R$ 5.000 para ajustar o problema no imóvel. Você bancou isso, você pagou. E o que você tem que fazer? Munido de, obviamente, notas fiscais, recibo de prestador, todo esse dossiê você tem que ter documentado, tá? Não faça as coisas na cabeça. Eu gastei R$ 50 disso, 60 de outro, mais 1.000 do prestador, mais 1.000 de não sei o que. Não faça isso, que você vai se embolar se você cair numa malha fina. Você não vai conseguir comprovar aquilo que efetivamente você deduziu, tá? E deduções, eles são objetos diretos de fiscalização. Então, preste muita atenção no teu dia a dia, no que você vai fazer, porque quando você cair na malha fina, se você estiver vendo essa parte desse vídeo, você vai se lembrar, puxa vida, mas bem que o meu contador, o Nahum, me orientou nesse sentido. E eu não prestei atenção e fiz essa bela dessa caca, né? Então, vamos lá. Deduções, você conseguiu entender? Frise bem este detalhe, tá? Porque você consegue deduzir algumas despesas do rendimento bruto do teu aluguel, tá? Mas eu tenho correções monetárias que eu fiz no aluguel, eu tenho, de repente, aí seguro que eu pago do imóvel, isso também é dedutível, tá? Então, inclua no rol aí do teu cálculo todos esses fatores que eu falei para você, tá? Primeiro, o IPTU do aluguel, se é você que paga. Condomínio, quando incidir, você que paga, ok, pode incluir na dedução. Seguro do imóvel, pode incluir também. Correção de contrato, pode também. Manutenção do imóvel, se o proprietário paga, você também pode deduzir do imposto de renda, tá bom? Então, dentro desse nosso exemplo aqui, vamos voltar agora para a nossa tela, que o lance é esse aí, a gente ir conversando e exercitando, conversando e exercitando. Eu vou ensinando você e exemplificando. Então, vamos dizer que daqui desses R$ 5.000, eu tenho aí uma dedução mensal, né, de R$ 1.500, vamos exemplificar de um modo prático, de R$ 1.000. Então, esse cenário aqui, ele mudaria, ele seria não 5, mas 4.000. Mas eu preciso lançar a dedução em algum lugar específico? Como que seria? Eu posso fazer isso? Não, não pode, tá? Você tem que considerar aqui. Mas o meu imposto eu paguei sobre os 5. Exatamente, você pagou sobre os 5. Mas na declaração de ajuste, você já deve estar percebendo aqui do lado, que o cenário está mudando, não está? Você vai equalizando a tua situação. Mas tudo bem, aí eu praticamente zerei aqui no desconto simplificado 110,23. Aí eu consigo tratar de duas formas. Ou você tributa sobre o valor do teu contrato de 5.000, ou você tem que fazer o net todo mês, deduzindo da despesa que você tem do imóvel e recolhendo sobre o valor líquido. Mas você precisa ter um controle, muito específico nessa despesa, pessoal. Não vá se perder no meio do caminho. São opções que eu estou passando para você, porque no final da declaração você ajusta tudo isso. Por isso que é declaração anual de ajuste do imposto de renda, tá? Então, você tem essas opções, até mesmo para você administrar teu caixa. Poxa, para mim fica inviável eu pagar para o leão
o imposto sobre o valor de face, sobre o valor bruto, sendo que eu sei que eu tenho despesas que eu posso deduzir do imóvel. Aí, ok, você segue essa regra que vai ser sucesso também. No final das contas, você vai ajustar tudo sobre o valor tributável, tá bom, galera? Espero que você tenha entendido bem esse ponto do aluguel. Um detalhe que deve ser levado em consideração é o rendimento recebido de aluguel de pessoa jurídica. Todas as deduções e despesas que você tiver, você tem que ajustar com o locador, porque isso vai refletir diretamente no informe de rendimentos dele, que ele vai emitir para você. E se ele trouxer um rendimento bruto, você não vai conseguir deduzir este tipo de despesa, tá bom? Eu espero que você tenha entendido esse módulo. Passamos aí com alguns detalhes importantes, mas se você tiver dúvidas ainda, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder você e vamos caminhando junto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, tem muito mais conteúdo e a gente segue junto, tá bom? Um abraço, até mais.